Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Nascimento aqui, passando para informar que temos um novo canal, além do África no Centro, né, que é o canal onde a gente discute as relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Estou inaugurando esse novo canal aqui para a gente conversar sobre futebol, sobre Flamengo, sobre rubro-negro, como vocês estão vendo aqui, logicamente, mas, apesar de ser rubro-negro, as minhas análises aqui não serão análises clubísticas, melhor dizendo, não serão análises clubísticas. Inclusive, vocês vão ver aqui, muitas vezes, eu fazer críticas ao Flamengo, à diretoria, ao técnico, aos jogadores, à escalação, enfim, a forma como se comportou em campo diante de determinados adversários, né? E desde já, né, como esse é o primeiro vídeo inaugural, então, para vocês entenderem do que a partir de hoje, por que eu estou fazendo esse canal, esse vídeo? Porque eu acho que é importante a gente trocar ideia também sobre futebol. Primeiro que é o esporte nacional, né, que eu gosto muito. Segundo que eu vejo que tem muitos youtubers que não necessariamente o jornalismo, mas fazem um bom trabalho, né, de análise dos seus clubes, particularmente, né. Tem palmeirenses que fazem isso, tem corintianos que fazem isso, né, tem tricolores paulistas e também do Rio de Janeiro também que fazem isso. Eu acho que é uma contribuição importante para a gente não ficar refém de apenas de análise de jornalistas que muitas das vezes escorregam, né, facilmente, até no clubismo, inclusive, e também, muitas vezes, também nessa coisa de bairrismo, né, como a gente vê muitos jornalistas de São Paulo falarem coisas dos clubes do Rio, jornalistas do Rio falarem mal de clubes de São Paulo, por causa desse bairrismo, e isso aqui não vai existir, desde já, é bom a gente colocar logo isso, não vai existir bairrismo aqui, vão existir análises sinceras, concretas, que vocês vão poder concordar, discordar à vontade, logicamente, né, porque cada cabeça do universo pensa de forma diferente, mas serão análises criteriosas, fundamentalmente. E, logicamente, que a gente vai tocar aqui em alguns pontos sensíveis de vez em quando, vamos criticar muitos jornalistas também, de vez em quando, né, porque eu tenho 51 anos, acompanho futebol há muito tempo, desde 1980, então eu ouço muitos jornalistas da mídia burguesa, né, falarem coisas que absolutamente são esdrúxulas, são absurdas, só que esses caras têm um alcance muito maior do que nós, que não somos jornalistas, mas somos youtubers, temos, né, porque eles são parte de canhões de audiência, que são esses canais da TV, seja os fechados, seja os canais abertos, então, mas que muitas vezes eles pautam o pensamento de muitos torcedores, isso é muito perigoso também. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, esse é o primeiro vídeo, né? E hoje a gente vai falar rapidamente, sim, do atual momento do Flamengo na Libertadores, né? É lógico que nós, rubro-negros, temos a Libertadores como a cereja do bolo. Aliás, a cereja do bolo é o Mundial Interclube, né? Que espero que a gente consiga conquistar esse ano novamente. É muito difícil, já tocando nesse ponto, é muito difícil. Por que é difícil, Jorge? É difícil porque os clubes com os quais o Flamengo vai jogar são verdadeiras seleções. O Flamengo, de certa forma, ele é uma seleção. O Flamengo tem jogadores internacionais no seu plantel. Tem De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Varela, Rossi, né? Tem jogadores estrangeiros, já teve Vidal, enfim, tem jogadores. Vidal já foi embora há muito tempo, mas tem jogadores estrangeiros no seu plantel. No entanto, os plantéis de clubes europeus, esses mais famosos, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, esses clubes poderosos europeus, eles têm condições de garimpar valores, né, futebolísticos pontuais, muitas das vezes, e até lapidá-los, esses valores, né? Como o Ansu Fati, por exemplo, foi encontrado pelo Barcelona, muito novo, foi trazido para o Barcelona, o Ansu Fati ainda não aconteceu, mas ele está ainda em processo de maturação, né? Enquanto que outros, lá no próprio Barcelona, como Gavi, Pedri, Olmo, né, o Balde, já aconteceram. Por isso que o Barcelona ele é hoje líder, né, do campeonato espanhol, líder de La Liga, que é um campeonato que tem um outro concorrente fortíssimo, que é o Real Madrid e também o Atlético de Madrid. Né? Muita gente fala espanholização do futebol brasileiro hoje em dia, mas não necessariamente. Né? Temos aqui dois clubes muito fortes, Flamengo e Palmeiras, do ponto de vista econômico, logicamente, também tem plantéis fortes, mas na Espanha você tem três clubes fortes, os mais fortes são Real Madrid e Barcelona, e, além disso, outros clubes europeus vão participar desse Mundial Interclubes e o Flamengo vai se deparar com alguns deles, como o Chelsea, por exemplo. Temos condições de ganhar? Sim, temos condições de ganhar, porque o futebol nem sempre aquele mais poderoso vence. Vide a seleção brasileira de 1982 que perdeu para a Itália de Paulo Rossi de 3-2, por exemplo. Né? A Itália é cheia de problemas lá. Quem assistiu àquela Copa do Mundo, como eu, sabe muito bem disso. Mas o Flamengo tem chance, sim, de não só fazer um bom papel,
no Mundial Interclubes, como também tem possibilidade de ganhar a Libertadores da América, ainda que o Flamengo aqui não esteja, nesse momento, na zona de classificação para a fase mata-mata da Libertadores da América. E aí, isso suscita, da parte de alguns jornalistas da mídia burguesa e também de canais do YouTube, uma espécie do tipo, análises sobre o que está acontecendo agora. Por exemplo, o Flamengo agora não está na zona de classificação da Libertadores, mas o Flamengo tem todas as condições, só depende de si mesmo, para se classificar. Desde que o Flamengo não cometa o erro que cometeu contra o Central Córdoba de menosprezar o adversário. Taça Libertadores da América, você não pode menosprezar o adversário nenhum, não importa o quão desconhecido ele seja. Por quê? Porque quanto mais desconhecido, mais com a faca nos dentes essa galera vem jogar contra nós, particularmente aqui do Brasil, particularmente ainda mais contra o Flamengo, que todo mundo sabe que é o maior clube da América do Sul. Né? Então, quando você vai jogar contra o Central Córdoba, contra um Palestino da vida, contra o Alcas, como o Flamengo já jogou e perdeu, né? Na altitude do Equador, você precisa respeitar o adversário. Por mais que a gente saiba que o nosso time seja melhor, individualmente e coletivamente, tecnicamente falando, mas futebol, ele acontece muitas das vezes, né, onde é feito nos detalhes. E quando você entra com salto alto, como a gente costuma falar, o outro clube, o outro time, ele se enche de brios. Ele joga com a faca nos dentes. Ele não tem nada a perder, né? Então, ele é franco atirador. E aí, muitas das vezes, esses franco atiradores acabam ganhando e tirando pontos da gente que são preciosos, como aconteceu com o Central Córdoba aqui em pleno Maracanã. Eu estou vontade para falar porque já tive em jogos de Libertadores várias vezes. Infelizmente, já vi o Flamengo dar mole, como a gente costuma dizer, várias vezes, em plena, como contra o Peñarol, por exemplo, quando o Flamengo perdeu sob a liderança, sob a administração do Tite, né? Então, assim, o Flamengo é um time muito superior ao Peñarol. Então, o Flamengo ele tem todas as condições de passar para a fase de mata-mata. Hoje, o principal time que está em melhores condições, né, é o Palmeiras. O Palmeiras ele é um time melhor do que o Flamengo individualmente, como alguns jornalistas falam, como, por exemplo, Arnaldo Ribeiro fala. Não. Individualmente falando, o Flamengo é um time ainda superior ao Palmeiras. O que acontece é que, como o Palmeiras hoje está líder do grupo dele, ganhou na altitude do Bolívar, inclusive, né? E o Flamengo não ganhou do Central Córdoba, aí as pessoas pegam esses resultados, né? Geralmente os jornalistas fazem assim, pegam esses resultados e colocam um time acima do outro em virtude do resultado. Não, você tem que analisar o contexto. Você precisa analisar o contexto. É claro que o Flamengo não jogou rigorosamente nada contra o Córdoba aqui no Maracanã. Não jogou nada porque foi soberbo, teve salto alto, né? E foi punido, porque o futebol, como diria Muricy Ramalho, né, a bola pune mesmo. Mas dizer que o Palmeiras, por ter contratado Vitor Roque, Paulinho e outros, né, ainda tem o Estevão lá, que é novo, que está indo para o Chelsea, e provavelmente a gente encontra o Estevão no Chelsea, no Mundial Interclubes. Falar que esse time ele é melhor que o Flamengo, não é melhor. E eu estou falando isso, detalhe, não é por análise futebolística, não. Estou fazendo isso por análise histórica e analisando os dois elencos. Tem gente que diz, inclusive, que o elenco do Flamengo é envelhecido por ter Danilo, que tem um pouco mais de 30 anos, por ter o Alexandre, que tem um pouco mais de 30 anos, por ter o Rossi. Gente, pelo amor de Deus, envelhecido no futebol, com 30 anos, hoje, dada a fisiologia, o avanço da medicina esportiva, você não pode considerar que essas pessoas estejam velhas com o futebol. De forma nenhuma. O Cristiano Ronaldo está com 40 anos, está aí em plena forma física e jogando muito, claro, não mais para desenvoltura de antes, é óbvio, mas ainda continua fazendo os gols dele. Luka Modric, também perto de fazer 40 anos, continua jogando muito bem no Real Madrid, embora seja banco a maior parte do tempo, mas continua bem. E o Flamengo, ora, ele não tem um time envelhecido. Esse etarismo no futebol me irrita profundamente. O Flamengo tem um time que é experiente e que conta com muitos garotos da base, diga-se de passagem. Conta com muitos garotos da base. Né? O Wesley está chegando agora, está em via de ser vendido. Né? Você tem o Matheus Gonçalves, você tem vários jogadores da base ali, como o Wallace Ian, por exemplo, né? Que joga muita bola e que precisa ser lapidado. Então o Flamengo tem valores individuais, jovens ainda, para entrar nesse time, da mesma forma que o Palmeiras tem valores individuais que estão jogando atualmente. Mas esses caras que estão no Flamengo, eles não são titulares exatamente porque o Flamengo tem valores
melhores no momento do que esses jovens que estão no banco de reserva do Flamengo, mas que quando entram ajudam e muito, como o Everton Araújo ajuda e muito. Inclusive, é importante que a gente entenda, galera, principalmente para os rubro-negros, né? Que o Everton Araújo ele é um jogador muito bom, muito novo e precisa ser lapidado também. Como o Wallace Ian precisa ser lapidado, né? Como aquele Tereza, também, que está no plantel do Flamengo, precisa ser lapidado. Mas essa galera não pode ser dispensada rapidamente, não, tá? Sabe por quê? Porque o Flamengo tem um histórico de se desfazer de jovens valores que depois vão estourar em outros clubes. Quer ver um exemplo? Rapidamente, para quem é da minha idade aí vai lembrar, Marcelinho Carioca estourou no Corinthians, Djalminha estourou no Palmeiras, Júnior Baiano foi campeão pelo São Paulo, foi campeão, inclusive da Libertadores, que o Tele Santana, quando chamou o Júnior Baiano, ele transformou o Júnior Baiano num bom zagueiro. Inclusive o Júnior Baiano chegou até a seleção brasileira, foi disputar até a Copa do Mundo em 1998, tá? Júnior Baiano, o famoso fazer a tesoura voadora e tudo. Paulo Nunes, que hoje é o comentarista do Sport TV, explodiu no Grêmio, fazendo uma dupla de ataque com o Jardel. Então, a gente precisa... Aliás, o Djalminha também, no Palmeiras. O Marquinhos jogou muita bola no Palmeiras. O Djalminha depois foi ser um dos craques do La Corunha, né? Futebol espanhol. Então, a gente precisa ter calma com essa galera da base. A gente precisa entender que eles estão em formação, estão em transição, para a gente não perder jogadores valiosos que vão estourar em outro clube e vão jogar contra a gente, galera. Não pode. A gente precisa ter calma. Então, o Everton Araújo é um desses bons valores, como o Matheus Gonçalves é um desses valores, né, que precisamos ter calma com eles. Então, calma. Dito isso, eu acho que esse ano ele está muito bem servido do ponto de vista do técnico, porque o Felipe Luiz, que é outro que ultimamente vem sendo criticado e precisa ser, deve ser criticado, né? Mas ele vem sendo criticado de uma maneira também precipitada por muitos jornalistas até de renome, tá? Felipe Luiz está no início da carreira dele. Felipe Luiz tem meses como treinador. Por mais que ele tenha um conhecimento profundo daqueles jogadores que estão lá, inclusive da base com os quais ele trabalhou, por mais que ele tenha um conhecimento profundo do que representa o clube de regata do Flamengo, por mais que ele tenha uma mentalidade europeia, falta ao Felipe Luiz experiência. Quem está tendo agora? De Libertadores, experiência de Brasileirão, quem está tendo agora, experiência de Copa do Brasil, que ele vai passar a ter em determinado momento do ano, né? Falta experiência. Não lhe falta capacidade técnica. As experiências que ele vai ter, capacidade analítica, né? De observar o que está acontecendo no campo e até para montar o plano de jogo antes do jogo. Não lhe falta isso. O que falta é só experiência. A partir do momento que ele for um cara mais tarimbado, mais talhado, com uma bagagem maior, não tenha dúvida, Felipe Luiz será um dos maiores técnicos do mundo e muito provavelmente, infelizmente, ele vai ser levado para a Europa. Vai treinar um time grande lá, europeu lá, vai treinar um Manchester City, provavelmente até um Atlético de Madrid, porque ele tem história lá, com Simeone, inclusive, vai treinar um Manchester United. Não se espantem se isso acontecer, porque muito provavelmente esse será o caminho do Felipe Luiz, embora no momento o pensamento dele seja de Flamengo. O pensamento dele no momento seja de Flamengo. Então, galera, assim, para início de conversa, início de trajetória, de caminhada desse canal, esse é o papo que eu queria dar hoje. A gente vai assistir Flamengo e Corinthians no domingo. Depois a gente vai vir aqui fazer uma resenha para trocar ideia com vocês, analisando os pontos negativos e os pontos positivos do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo ganhe domingo, tá? Porque o Corinthians ele vem com problemas seríssimos do ponto de vista da organização administrativa dele. Embora ele tenha um bom time, o Garro está machucado, mas o Memphis Depay, ele dispensa os comentários, é um bom jogador, né? Eu acompanho ele, inclusive, que ele jogou no Atlético de Madrid, jogou no Barcelona, é da seleção da Holanda, né? O Hugo, ele citou um valor que o Flamengo vendeu, né? Se tornou um bom goleiro no Corinthians, superou aquela fase dele de deslumbramento, inclusive ele é capitão do Corinthians, né? Já não tem mais na lateral direita o Fagner, o carniceiro, mas tem o Mateuzinho, que nós conhecemos muito bem. O Mateuzinho é um jogador fraco, né? Importante salientar, pela lateral direita ele é fraco. O Wesley é muito melhor que o Mateuzinho, né? Comparando os dois. E o Corinthians tem uma zaga que requer cuidados da parte deles, né? Porque é uma zaga frágil.
tem uma organização frágil ainda na marcação. Aliás, Gustavo Henrique jogou no Flamengo, está no Corinthians, é um cara que melhorou muito no Flamengo, melhorou muito no último momento dele no Flamengo, melhorou muito, mas ainda assim no Corinthians ele ainda continua apresentando algumas falhas de vez em quando. Então, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de ganhar do Corinthians, não só porque está jogando em casa, não, porque o time do Flamengo é melhor, né? O time do Flamengo é melhor. E o Corinthians atualmente ele está passando por uma fase muito atribulada fora de campo, inclusive com essa questão da dívida aí, que com certeza, né, muitas das vezes ela reflete dentro de campo. Não penso que reflete, não, porque reflete. Tá? Até porque, é importante salientar, dívida de clube de futebol que ultrapassa 2 bilhões, que é o caso do Corinthians, né? Muitas das vezes ela leva a consequências como o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro, que caiu para a segunda divisão, ficou lá 2 anos, e agora que está tentando reorganizar a casa. Então, isso é um ponto também que a gente precisa ressaltar aqui. Não basta ter um bom time, não. É preciso que a casa esteja em ordem, a parte administrativa está em ordem, como a parte administrativa do Flamengo está em ordem. E aí, para fechar, o BAP, ele contratou, né, uma mulher negra para ser a nova técnica de futebol do time feminino. Isso é uma tentativa de calar a boca daqueles, como eu, que criticaram o BAP por não assinar aquele manifesto contra o racismo que a CBF encabeçou junto com outros clubes daqui do Brasil e encaminhou para a Conmebol. Ele se recusou a assinar isso. E aí depois ele tentou fazer uma campanha contra o racismo, e agora está tentando não, trouxe uma mulher negra, tá? Mas isso não passa batido, até porque eu sou professor de história, especializado em história da África, mestre em relações étnico-raciais. Há muito tempo que eu milito nessa área, então a gente precisa também observar isso, porque isso não é por acaso. Eu espero que essa menina, que eu sinceramente ainda não sei o nome dela, tenha todo o sucesso do mundo no Flamengo, porque o Flamengo tem um time bom, tem a Cristiane lá como matadora, sou fã da Cristiane e espero um dia ainda tirar uma foto com ela. E, aliás, é bom que a gente assista o futebol feminino, galera. O futebol feminino precisa do nosso apoio. Valeu, um abraço, saudações rubro-negras.